E o Ministro da Defesa, João Lourenço, que presidiu ao ato de encerramento do ano de instrução militar na província do Cuando-Cubango, felicitou os cadetes pela sua participação. Também os futuros comandantes de pequenas unidades do Exército tiveram, no Cuando-Cubango, a sua primeira participação numa grande manobra. Júlia na minha papa, Júlia na minha papa. Numa outra frente, os cadetes avançam. O cadete Adérito está no 4º ano da Academia Militar do Exército. Nesta manobra, ele comanda a primeira secção do 1º Batalhão. A sua missão é clara: levar esses homens para a ofensiva, neutralizar, aniquilar as tropas vivas do inimigo e os seus meios. Quando a primeira secção se aproxima da ponte, o inimigo intensifica os bombardeamentos. Os militares são obrigados a acelerar o passo para transpor a ponte. Depois da ponte, o batalhão desdobra-se em linha e começa o fogo intenso sobre as forças inimigas. Os cadetes avançam com o apoio de carros blindados de alto poder de fogo. O cadete Adérito não para de entusiasmar a sua tropa. Vamos, vamos! Vamos! Alinha, vamos! Ninguém pode ficar desalinhado. A ideia é evitar vítimas do fogo amigo. Alinha! O cadete comandante lembra os seus colegas as medidas de segurança individual e do grupo. Alto! Todo mundo vai pro ar! Olha a mente! No meio, alinha! Vai! Vai, Neguincheira, vai! Vai! Avança! Verão! Adérito aproveita a manobra para aplicar as diferentes técnicas de progressão em combate. Vai! Vai, só você vai! Bonito! Joana, vai! Para aí, Neguincheira! Vai, Rodolfo, vai! Vai, Nixon! Azevedo, ele já me buguei! Vai na trincheira! Ocupa a trincheira! Os cadetes avançam até ao limite definido como o último reduto das forças invasoras, no território de Malva. Cumpriu com a missão! Disparei fortemente! Tem que ser, você é militar, mané! Tem que ser! Na trincheira, os cadetes sentem-se orgulhosos e entusiasmados pela carreira que está apenas a começar. Defender a pátria, para a nossa própria vida, primeiro a nossa
Honra depois a nossa vida. AKM na mão. Ao Ministro da Defesa, João Lourenço, coube o encerramento do ato. Felicitar a chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, a chefia do ramo do Exército, a chefia da Força Aérea Nacional, pelo elevado grau de profissionalismo aqui demonstrados na organização e realização deste importante exercício. A preparação combativa, como costumamos a dizer, o suor vertido na preparação combativa é sangue que se poupa em combate. O ministro não passou ao lado do facto de esta ter sido a primeira grande manobra dos cadetes. Para esses cadetes, esta experiência acaba por ser o beber um pouco do heroísmo daqueles combatentes que, no território desta província, levantaram bem alto a bandeira nacional. Tem que haver renovação e este processo deve ser contínuo. Mas não queremos a simples renovação de uns passarem a reforma e outros entrarem. Não é tão simples quanto isso. A renovação que queremos é os que saem, os que vão para a reforma, os que passam a disponibilidade, passarem, antes disso, toda a sua experiência, todos os seus conhecimentos aos mais novos. A regedoria de Soba Matias ganhou uma ponte e viu o acesso à zona mais facilitado. Os militares deram também à comunidade um outro presente. Afinal de contas, temos seguro, temos os nossos filhos, tudo o que fizeram é para defender a nossa pátria. E nós ficamos alegremente com o trabalho que fizeram os nossos filhos aqui na regedoria do Soba Matias. Muito bem, e aqui damos as boas-vindas ao Brigadeiro André Limoeno, chefe de direção de telecomunicações do Exército. Obrigado por vir aqui ao Segurança Pública. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito boa noite, senhor jornalista. Sim, senhor. E começo justamente por si, nesta ponta final do Segurança Pública. Ora, em todas as manobras que nós acabamos de ver nesta reportagem, vimos comandantes, enfim, todos eles munidos de instrumentos de comunicação. São elementos cruciais, importantes, digamos assim, nestas operações? Com certeza, os meios de comunicação militar desempenham um papel extremamente importante na direção das unidades aos mais distintos níveis, pois é através dos meios técnicos de comunicações que seja possível os comandantes poderem exercer a direção das unidades subordinadas. Na generalidade, os meios de comunicações militares, eles dividem-se em meios de rádio, em meios de comunicações de redes filares, de fibra óptica, em meios de comunicações de rádio relé
e troposféricas, bem como meios de comunicações de satélite. Bom, a sua forma organizacional, eles efetivamente dividem-se por grupos de armas e serviços, ou seja, dividem-se em grupos de meios de comunicações que asseguram a direção operativa dos comandantes, grupos de meios de comunicações que asseguram as direções da inteligência militar operativa, das unidades de engenharia, de logística, por aí além. Esta forma permite que, efetivamente, os meios possam estar desdobrados com a redundância necessária, por formas a garantir que o sistema de direção seja um sistema estável, oportuno, seguro e fiável. Porque em ações combativas, a direção das unidades é um elemento extremamente importante. Aliás, como acabamos de ver na peça, a integração ou a introdução em combate das distintas armas. E para que essas unidades sejam introduzidas em tempo oportuno, os comandantes precisam de fazer este exercício através dos meios de comunicações. Muito bem. Vemos também aí jovens cadetes, portanto, a esperança das nossas Forças Armadas. A minha questão é, já são eles o futuro das nossas FA? Bom, com certeza, hoje os cadetes encontram-se no seu processo de formação e, como vimos, de facto, eles constituem o grande embrião de quadros que irão dirigir as nossas pequenas unidades, por um lado, e por outro, assegurar igualmente o rejuvenescimento das nossas Forças Armadas. Obviamente que eles hoje encontram-se ainda no processo de formação, mas a curto prazo, certamente, quando terminarem os seus ciclos de formação, irão assegurar as Forças Armadas nas unidades onde eles irão servir de quadros com capacidade e conhecimentos técnicos que permitam dirigir as nossas pequenas unidades com o grau de eficiência que se possa desejar. Muito bem. Este ano, digamos, ao longo desta presente temporada, vamos ter um ano de instrução militar mais intenso ou nem por isso? Bom, os anos de instrução de preparação combativa são regulados na base de diretivas superiormente emanadas. Obviamente que a sua estrutura não varia de ano para ano. O que é relevante de um ano para o outro, vamos assim dizer, que são as boas lições que são tidas em conta, não é? No ano anterior. Estas sim é que são consideradas para que no próximo ano de instrução tenham de ser tido em contas, de modos a facilitar a preparação das nossas tropas. Muito bem, muito obrigado, Sr. Brigadeiro. Doutor Além Panzo, a questão que não se cala é a seguinte: é sempre uma questão de honra, digamos, servir as Forças Armadas? Claro que é uma questão de honra servir tanto as Forças Armadas. Eu digo sempre que é preciso ser patriótico, porque nós, no nosso dia a dia, evitamos situações de risco e, tanto, abraçar essa carreira, tanto, temos de ser fundamentalmente patrióticos. Hoje, a questão que se coloca é, tanto, o que é que o militar vai fazer, de facto? Tanto, um país que não tem guerra. Então, hoje procura-se não só ter uma formação militar, mas uma formação que também civil, tanto, que vai fazer com que o agente sirva, tanto, tenha uma utilidade social, tanto, que possa participar na construção da ponte, que possa trabalhar, por exemplo, que possa trabalhar numa fábrica, por exemplo, que possa ter uma formação como eletricista, que possa trabalhar na barragem, tenha de ter, na verdade, uma utilidade social, tanto, exatamente. Sempre as engenharias militares
Exatamente. Foram elas, aliás, já quem diga que foram as engenharias militares que originaram, digamos, o desenvolvimento da tecnologia em vários outros teatros da vida. E, exatamente. Portanto, porque se estivermos em guerra, o recrutamento tem de ser sistemático em função da situação que se vive. Agora, num contexto em que vivemos, temos aqui um Instituto Superior Militar, tanto que forma técnicos superiores, e eu acho que é nessa senda que devemos continuar. E mesmo depois da desmobilização, eu quero acreditar que o militar tem meio caminho andado para a sua autossustentação.